eu sou a professora Alceni e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, gostaria de lembrá-los do que vocês precisam fazer diariamente. Não esqueçam, além de estudar, é claro, tem que acessar o Classroom, vocês precisam participar dos Meets e para descobrir o horário do Meet, pessoal, tem que ler o que a professora posta no mural, porque é lá que ela vai colocar o link da reunião ou da aula que ela pretende dar, correto? Ela ou ele, né? Professor ou professora. Bom, terminado isso, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. A aula passada, nós começamos a ver função inversa. Vimos a primeira parte da função inversa, ou seja, a parte 1. E hoje? Bom, hoje continuamos com o mesmo conteúdo para que vocês fiquem craque. A hora que falar em função inversa, vocês vão lembrar de como nós temos que fazer. Vamos lá, relembrando algumas coisinhas. F de menos 1, é assim que eu represento a inversa de uma função f. Outra coisa, nem todas as funções admitem inversa, somente as bijetoras, que são quem? É a função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. A gente já comentou isso na aula passada. E por último, a lei que define uma função bijetora ou uma função normal, bijetora, desculpa, confundi aqui, f de A em B. E agora, o contrário, a lei que define a função inversa, f de menos 1, é a função f de menos 1 de B em A. Vamos relembrar de novo? Para que ela seja sobrejetora, todos os carinhas que estão aqui vai ter uma setinha que vai chegar nos carinhas que estão aqui. E, para que seja o contrário, todos os carinhas que tem aqui também vão ter um representante no outro conjunto. Aqui não sobra ninguém e aqui ninguém recebe duas setinhas ao mesmo tempo. Correto? Já começamos com um exercício. Nós vamos fazer esse exercício em partes, tá, pessoal? Olha aqui. Dada a função f de r em r, números reais, definidas por f de x igual a 2x menos 4 sobre 2, determine, primeiro, a função inversa de x. Letra B, a função inversa quando x vale 6. E a função normal de f de 6. Eu volto daqui a pouquinho com a resolução da letra A. Então, voltamos agora com a nossa solução. Ficou tudo aqui no mesmo slide, mas nós vamos fazendo por partes. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nem está aqui, porque eu entendo que vocês, a essas alturas, já sabem
que o f de x é o y, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos trocar x por y e y por x. Então, aqui, que era y, vira x. X igual a 2y, aqui era x, virou y, menos 4 sobre 2. Resolvendo agora só usando o álgebra. O que está dividindo pode passar para o lado de cá, multiplicando. Vou pegar o 2, passo multiplicando. 2 vezes x é igual a 2y menos 4. Tranquilo? E agora? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o 4 que estava do lado direito, vou pular a cerca, ele passa de negativo para positivo. 2x mais 4 igual a 2y. Bom, quem que eu estou procurando? Quem que eu preciso isolar? É a função inversa, então eu preciso encontrar o meu valor de x. Perdão, meu valor de y. Novamente, está multiplicando, vai passar dividindo. Olha aqui, vai ficar 2x mais 4 sobre 2. Pessoal, por coincidência, e na verdade eu deixei de propósito para vocês perceberem. Lembra, eu sempre falo que eu tenho que primeiro colocar a minha incógnita do lado esquerdo. Dessa vez eu não fiz. Não parece que ficou mais confuso isso aqui? Então, aqui nós já poderíamos ter invertido, colocado 2y igual a 2x mais 4, para que o y, que é quem eu estou procurando, já ficasse do lado esquerdo. Bom, eu fiz isso só nessa passagem. Gente, quando eu tenho 2x mais 4 dividido por 2, eu posso dividir o 2x por 2 e o 4 por 2, certo? 2x dividido por 2 me dá x, mais 4 dividido por 2, 2. Logo, o meu y fica valendo x mais 2. Portanto, a minha função inversa, f de menos 1, igual a x mais 2. Tranquilo? Esse exemplo bem fácil, bem tranquilo, a gente já fez nas outras aulas. Agora, a letra B. Letra B, eu quero que vocês calculem a função inversa de 6. Volto daqui a pouquinho com a solução. Então, voltamos agora com a solução quando a nossa função inversa de 6. Gente, qual foi a função inversa que nós calculamos? F de menos 1 igual a x mais 2. Muito bem. Se o x vale 6, é bem tranquilo. Eu venho aqui na função inversa, f de x, f de menos 1, f de 6 igual ao quê? Eu pego o 6, coloco no lugar de x. Então, a função inversa quando x vale 6 vai ser igual a 6 mais 2. Isso me dá 6 mais 2, 8. Está aqui a resposta da letra B. Função inversa quando x vale 6, igual a 8. Agora ainda tem a letra C. Deixo mais um minutinho e já volto.
Então, voltamos agora, vamos resolver a letra C. Aqui estava a resolução da B, da A, da B. Vamos lá. O que eu quero agora? Eu não quero mais a função inversa. Eu quero agora a função quando x vale 6. Essa era a nossa função inicial. Nós calculamos o quê? A inversa dela, calculamos a inversa dela quando x valia 6, e agora nós estamos retornando, calculando a função não inversa, a função normal, digamos assim, quando x vale 6. Muito simples também, eu venho aqui, substituo o x, o 6 no lugar do x, fico com f de 6 igual a 2 vezes 6 menos 4 sobre 2. F de 6 igual, lembrando a regrinha da matemática, primeiro a multiplicação e divisão, depois adição e subtração, né? Não posso tirar 6 menos 4 e daí multiplicar por 2, que vai dar errado. Faço a multiplicação. 2 vezes 6, 12, menos 4 sobre 2. 12 menos 4, 8. 8 dividido por 2, 4. Logo, a nossa função, com x valendo 6, ficou igual a 4. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender? Não está difícil, né? Agora, mais um exercício para vocês. Vamos lá. Considerando a função f, de números reais e números reais, dada por f de x igual a menos 3x mais n sobre 4 mais x. E olha lá, mais uma coisa. E sabendo que f de menos 1, ou seja, a função inversa, quando x vale 0, é igual a 2. Determine a função inversa de x e b, a função inversa quando x vale 1. Pessoal, aqui volto a falar aquilo que a professora sempre fala. Quando eu tenho um problema de matemática, eu tenho que pensar o seguinte: o que é que o problema está me dando? Quais são os dados? Olha aqui, ele está me dando uma função e ele está me dando uma condição, mais alguma coisa. Qual é essa condição? Aqui, ó. Ele me diz que quando f de menos 1 igual, quando x vale 0, a função inversa é igual a 2. Porque prestem atenção, senão eu não consigo resolver isso aqui. É uma dica. Olha aqui, estão vendo que eu tenho menos 3x mais n? Essa é a dica. Eu vou ter que usar isso aqui para conseguir resolver a minha letra A. A gente volta daqui a pouquinho com a solução.
E aí, voltamos com a resolução da letra A. Vamos lá, pessoal? Olha aqui. Então, essa é a nossa função, dado f de x igual a menos 3x mais n sobre 4 mais x. E aquele segundo dado adicional que estava lá, que a função inversa, quando x vale 0, é igual a 2. Precisamos calcular a função inversa de x. Bom, primeira coisa, vamos trocar x por y. Então, vamos lá. Trocando x por y, vamos isolar o y agora. Está aqui tudo trocadinho, vamos isolar o y. X igual a, de novo, fazendo a mesma coisa. O que estava aqui dividindo, passou para o lado de cá multiplicando. Então, x que multiplica 4 mais y igual a 3y mais n. Por enquanto, não se preocupem com o n. Vamos usar distributiva. Vou pegar x vezes 4, 4x, mais x vezes y, mais x vezes y, igual a menos 3y mais n. Vou fazer o seguinte, vou pegar o 4x e jogar para o lado de lá, e o 3y que estava do lado de cá, para o lado de cá, para o outro lado. Por quê? Quem que eu estou querendo isolar, gente? O y, né? Então, eu tenho que tentar fazer todo o caminho para que o meu y fique do lado esquerdo da minha equação. Vamos lá, fiz essa troca, o 3y que estava negativo veio positivo, o 4x que estava aqui positivo passou para o lado de lá negativo. Coloco o y em evidência, da mesma forma que a gente já fez naquele outro exercício, porque percebam, o y está aqui também, então eu consigo jogar ele em evidência. Y em evidência que multiplica x mais 3 igual a n menos 4x. Y igual a n menos 4x sobre x mais 3. Tranquilo? Aqui estava multiplicando, passou dividindo, encontramos a função inversa de x e não precisamos nos preocupar em mexer com o n ou calcular n. Mas a gente tem nos nossos dados, no nosso problema. O que nós já vamos ver agora no próximo, nós vamos usar ele, tá, pessoal? Então, agora, nós vamos complementar e terminar. Como f de menos 1 é 0, é igual a 2, segue que, olha lá, função de menos 1 igual a n menos 4x, x mais 3. Nós encontramos ela no slide anterior. Agora, eu substituo. Quando x for 0, eu sei que a minha função invertida é 2. Então, 2 igual a n menos, olha lá, 0, 4 vezes 0, sobre 0 mais 3. Muito bem. 4 vezes 0, 0, n menos 0, continua o próprio n. 0 mais 3 é 3, eu fico com 2 igual a n sobre 3. Jogando n para o lado esquerdo, o que estava dividindo, o 2 vai passar multiplicando, n igual a 2 vezes 3. Logo, meu n igual a 6. Eu não falei que a gente ia conseguir encontrar o valor de n fácil, fácil? Então, conforme segue, a minha função inversa ficou assim, f de menos 1 igual a, vou pegar o n que estava aqui, substituir pelo 6 que eu calculei, menos 4x sobre x mais 3. Tranquilo, pessoal? Deu para entender direitinho? Qualquer coisa, vocês voltam nos slides que ficam postados lá na página e acompanhem isso. Leiam, vejam os slides que vocês conseguem acompanhar direitinho. Ok? Vamos, então, resolver agora a nossa letra B, com f de menos 1 para x valendo 1. Deixa uns minutinhos e já volto.
pessoal? Então, agora vamos resolver a letra B do nosso segundo exercício. O que ela quer saber? A função inversa quando x vale 1. Nós já tínhamos calculado a função inversa, a gente tem ela aqui, né? Está aqui ela, então agora ficou tranquilo. F de menos 1 quando x vale 1, 1 igual a menos 4x mais 6x mais 3. O que eu fiz? Pego o 1 do x, substituo dentro da equação. Então, a função inversa quando x vale 1 é igual a menos 4 vezes 1 mais 6 divididos por 1 mais 3. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 6, lembrem, na adição, eu pego o sinal do maior e faço a subtração. Então, fica 6 menos 4 igual a 2. 1 mais 3 igual a 4. 2 quartos, simplificando, 1 meio. E está aqui, conseguimos encontrar a função inversa quando o nosso x vale 1. Era o que tínhamos para a aula de hoje, o que vimos, função inversa, parte 2. E a aula que vem? A aula que vem, a gente vai ver mais um pedacinho das funções inversas. Fiquem bem e até a próxima.